Boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Alessandro Samuel Fernandes Pereira, sou aluno da turma de agronomia do segundo período. Referente ao trabalho de zoologia, vou estar apresentando o tema do jacaré, da família Alligatoridae, certo? O reino do jacaré é o reino Animalia, do filo Chordata, da classe Reptilia, da ordem Crocodilia e da família Alligatoridae. Então, a ordem dos crocodilas são uma ordem de vertebrados e inclui no grupo répteis que surgiram no planeta em aproximadamente 210 milhões de anos. E sim, como todos os répteis, esses animais são ectodérmicos e possuem uma respiração pulmonar e uma pele espessa, seca e muitas das vezes queratinizada, característica que os ajudam, né, a viver em ambientes terrestres. Um pouco das características gerais dos crocodilianos, mas no caso eu vou estar falando dos jacarés. Os jacarés pertencem aí à ordem dos crocodilianos. Os jacarés eles são répteis que pertencem à família Arthuridae, que está na ordem dos crocodilas. E dentre as suas características, a gente pode citar que eles apresentam uma pele seca, sem a presença de glândulas, recoberta por escamas córneas. Já os adultos eles apresentam placas dérmicas por baixo das escamas dorsais, seguindo do pescoço até a cauda. São ectodérmicos, ou seja, a temperatura do seu corpo varia de acordo com o ambiente que ele está, já que seu metabolismo não garante uma regulação térmica eficaz. Eles apresentam um focinho curto e largo, com duas narinas próximas da extremidade. Eles também apresentam uma boca grande, né, com dentes cônicos, sendo que a mandíbula e o maxilar do jacaré são muito fortes, o que auxilia tanto na alimentação do jacaré quanto na defesa. E também a boca também se encontra uma língua não protátil. Eles apresentam na parte terminal do seu aparelho digestório, né, a cloaca, sendo ela comum também ao sistema excretor e reprodutor. São animais predadores e eles se alimentam de diversas espécies de animais, tanto desde pequenos moluscos até grandes onculados. No entanto, é importante destacar que raramente atacam os seres humanos, e esses animais costumam atacar animais fracos e doentes, que não conseguiriam escapar facilmente do seu ataque. Os seus olhos, né, são localizados nas laterais do seu rosto e possuem, além das pálpebras superiores e inferiores, uma membrana transparente, denominada de nictitante, que se move para trás e por baixo da pálpebra, ajudando a protegê-los. Eles possuem duas pares de patas curtas, né, com dedos terminando em garras, e apresentam as membranas natatórias entre elas. E apresentam uma respiração pulmonar. São os primeiros animais a apresentarem um coração completamente dividido em 4 cavidades. Eles excretam predominante o ácido úrico, sendo considerados animais uritotélicos. E assim como os demais répteis, né, os jacarés apresentam sexos separados, sendo a fecundação interna. Os jacarés são ovíparos e a postura dos seus ovos ocorre em locais como se fossem ninhos, formados por vegetações em decomposição, e na época reprodutiva varia entre as espécies. E apresentam hábitos noturnos, sendo encontrados durante o dia, tomando sol em grupos, e podem viver até cerca de 50 anos. Como eu falei, né, os jacarés são ovíparos, ou seja, eles botam ovos. Além disso, eles apresentam um cuidado parental. Um ponto muito importante a se destacar que a determinação do sexo do novo indivíduo, a característica, né, que depende da temperatura. Então, ou seja, a determinação do sexo depende da temperatura do ambiente. Ou seja, uma temperatura alta produzem machos e uma baixa temperatura produzem fêmeas. O coração do crocodilo se difere de outras espécies de répteis, porque nesse grupo de vertebrados se observa que o coração com 4 camadas, totalmente dividido. Isso quer dizer que os crocodilos apresentam 2 átrios e 2 ventrículos nesse órgão. E um fato curioso é que, apesar de terem surgido há milhares de anos, esses animais ainda apresentam um plano corporal bem parecido com os crocodilos existentes no período Cretáceo, né? Agora um fato interessante, que é a relação dos crocodilos com as aves.
Quando a gente analisa a história evolutiva dos crocodilos e dos jacarés, percebemos que eles apresentam um grau maior de parentesco com as aves do que com as outras espécies de répteis. E algumas das características que podem ser destacadas nesse sentido são a construção de ninhos, o cuidado parental e a moela muscular, e uma estrutura relacionada com a trituração dos alimentos. E além disso, os crocodilianos adultos, assim como as aves, são vocalizadores, o que significa que os machos dessa espécie podem, por exemplo, emitir sons para indicar a corte ou demandar território, assim como as aves. Os jacarés e os crocodilos por meio da conquista do meio terrestre, ou seja, os répteis foram os primeiros animais vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, podendo assim viver independentemente do ambiente aquático, com algumas adaptações que foram essenciais para que isso acontecesse, né? Apresentar pele seca e recoberta por escamas e a respiração pulmonar. O acasalamento e a postura, como é que ocorre? Durante a cópula, né, o macho rodeia a fêmea em um círculo cada vez mais estreito e ambos emitem os sons e mantêm seus narizes para fora da água. Na sequência, o macho se curva e passa por cima da cauda da fêmea para então unir-se às cloacas. Esse processo é rápido, dura cerca de apenas 1 minuto. O que acontece depois disso? As fêmeas constroem cada uma o seu ninho e construindo-se de um monte de restos de vegetais, folhas e gravetos, né? Seu tamanho varia de 1 a 2 metros de diâmetro, com altura de 40 a 60 centímetros. E a postura se inicia no começo de janeiro e se estende até março. E são cerca de 30 ovos que são postos anualmente por cada fêmea. No âmbito da incubação artificial, a incubadora ela pode ser confeccionada por meio de uma caixa de compensado naval, e o material deve ser empenhado e forrado com placas de isopor, que é a recomendação. E se esses itens, né, estiverem adequados, em 65 dias, a partir da postura, já estará ocorrendo a eclosão, cujo índice é de cerca de 90% de nascimento. Que após a eclosão, os filhotes ainda são destinados às baias de barracão de engorda e 30 dias depois eles são separados por tamanho, com o intuito da competição por alimento. Ou seja, os maiores são colocados em bainhas com outros maiores para competirem por alimento e assim ter um crescimento mais rápido. E o sistema de criação desses jacarés é o ranking no qual os ovos são coletados na natureza com autorização e acompanhamento do IBAMA. Ou seja, mesmo que você não tenha uma produção aí de jacaré, você pode coletar ovos na natureza com a autorização do IBAMA. E depois, né, quando serem eclodidos, posteriormente você tem que ter a incubadora. E parte desses animais que você pegou são destinados da natureza e os demais ficam no seu estabelecimento, que é o sistema de criação. E esse sistema só funciona em regiões onde pode ser possível a coleta dos ovos em seu habitat natural. O farming, né, que é uma terminologia para a produção, são que os reprodutores são capturados na natureza e destinados a um cativeiro para efetuarem a posta e se reproduzirem. E os ovos são incubados artificialmente. E são os modelos de criação. Também há a possibilidade de você comprar outros ovos, aí você não precisa destacar metade para retomar a natureza, se esses ovos forem de origem de outros criadores de jacaré. Pensando no mercado, a criação desses animais silvestres tem um futuro bem promissor no Brasil. E muito disso se deve ao fator de que a necessidade de preservar espécies que são nativas e ameaçadas de extinção. Por exemplo, o jacaré, que é uma delas. A criação do jacaré pode ser lucrativa, já que apenas 5% dos animais nascidos na natureza atingem a idade adulta. E em cativeiro já são 90%. O couro do animal caçado tem só 25% do aproveitamento, ou seja, o jacaré que ele é caçado na natureza só tem 25% de aproveitamento. Já o que é cuidado em cativeiro tem 100% de aproveitamento. A carne também é 100% aproveitada, só não é utilizado a questão de ossos. E o ponto, né, para saber do jacaré na abate é quando ele está com 1 ou 2 anos e o seu comprimento aí é de aproximadamente 27 centímetros.
que já pode ter o abate, mas é claro que você pode deixar para quando ele estiver maior e mais gordo, porque vai depender se você quer couro ou carne do animal. Então é um mercado novo no Brasil de interesse agronômico e de muito proveito, porque resolve tanto uma questão de extinção da espécie quanto a questão de produção do mercado, ou seja, não vai ter a necessidade da caça ilegal. Por quê? Porque já existem produtores que suprem a necessidade do mercado pelo couro e também pela carne. Agradeço, essa é a minha apresentação, encerro aqui.